Oi pessoal, voltamos com as propriedades do produto vetorial. Propriedade número 6, nós tínhamos visto definido o produto vetorial na última videoaula, tínhamos visto 5 propriedades, tá? E agora a gente vai continuar com a propriedade de número 6, que diz que o produto vetorial de dois vetores, U e V, ele é simultaneamente ortogonal a estes dois vetores, a U e a V. Geometricamente falando, tá? É isso aqui, ó. Tem o vetor U, tenho o vetor V, e a resultante do produto vetorial de U com V vai gerar um vetorzinho aqui. Lembrem que produto vetorial gera vetor, e esse vetor gerado pelo produto vetorial, ele é ortogonal a V e também é ortogonal a U. Para isso a gente lembra um pouquinho da definição, né, de vetores ortogonais. Com a aula do professor Rafael, eu lembro para vocês a condição de ortogonalidade entre dois vetores. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles dá zero, porque daí o ângulo entre eles é de 90 graus. Então olha só, quando eu te falo que U vezes vetorial V é simultaneamente ortogonal a U e a V, é o mesmo que dizer que o vetor U, produto escalar, com o vetor resultante de U vetorial V, tem que dar zero. Zero escalar, né? Porque primeiro eu vou resolver que o produto vetorial vai ter um vetor escalar com U, lembra que isso aqui dá um escalar, que tem que dar zero. Por outro lado, se ele é simultaneamente ortogonal a U e a V, então o vetor V escalar com o resultante de U vetorial V também tem que dar zero. Para mostrar isso, tá, a gente vai escolher uma das equações. A primeira pode ser, e eu vou demonstrar com vocês abrindo o produto vetorial e multiplicando e fazendo o produto escalar. Depois a segunda fica no caminho de vocês. Para isso, vamos definir os três vetores, U, V e W. Então, vamos definir U como sendo x1, y1, z1. V será x2, y2, z2. E W será x3, y3, z3. E a gente vai resolver, então, a primeira equação. Essa aqui. Então, a gente vai resolver o lado esquerdo da equação. E se nós tivermos o zero como resposta, a gente sabe, então, que o produto escalar do zero, os vetores são ortogonais. Vamos lá. Então, eu vou resolver aqui, ó. Primeiro que está no parênteses, a associação do produto vetorial. U vetorial V. Lembrando que o produto vetorial, então, é dado por um determinante. Na primeira linha nós temos os vetores da base canônica, I, J e K. Seguindo a ordem, na segunda linha, então, os componentes do vetor U, que nós chamamos de x1, y1, z1, e as componentes de V, que chamamos de x2, y2, z2. Resolvendo o determinante, então, que nos resta aqui. y1, z2 vezes I. y1, z2, I. J, z1, x2. Então, mais z1, x2, j. K, x1, y2. Mais x1, y2, k. Menos x2, y1, x2, y1, depois menos y2, z1, i, menos, vou seguir aqui, y2, z1, i, e menos z2, x1, j, z2, x1, j. Eu só vou reescrever esse vetor agora resultante na sua forma analítica para a gente fazer o produto escalar ficar mais fácil. Então, juntando os termos, aqui eu vou ficar com y1, z2
menos y2z1. Então, y1z2 menos y2z1. Isso na abscissa, tá? Depois nós temos z1x2j menos z2x1. Então, z1x2 menos z2x1. Isso na ordenada. E por fim, na cota, nós temos x1y2 menos x2y1. Então, esse é o vetor resultante do produto vetorial 1 por V. Agora, façamos o vetor 1, produto escalar, com este vetor. Tá? Então, vamos fazer aqui. Vou diminuir um pouquinho a letra para dar. x1, y1, z1, produto escalar com tudo isso aqui. y1z2 menos y2z1, depois z1x2 menos z2x1, depois x1y2 menos x2y1. Agora que o nosso produto escalar é abscissa vezes abscissa, mais ordenada, mais falta vezes falta. Então, o x1 que multiplica essa diferença, eu vou ficar com x1y1z2, x1y1z2, x1 que multiplica menos y2z1, então menos x1y2z1. Agora, ordenada vezes ordenada, então mais y1 que multiplica toda essa diferença, y1 z1 x2 menos y1 z2 x1 e cota vezes cota, então mais z1 que multiplica toda a diferença, então z1 x1 y2 menos z1 x2 y1. Vamos ver se dá pra gente agrupar termos semelhantes aqui. Olha só, não se esqueça que quando eu tenho esses produtos aqui, x1, y1, z1, eu tenho produto de números reais. Nós já sabemos que o produto de números reais, ele é comutativo. Tá? Então, resolver o produto x1, y1, z2, ou y1, x1, z2, ou z2, y1, x1, o resultado é o mesmo, ok? Então, olha só, aqui eu tenho x1, y1, z2. Olha que eu tenho aqui, eu vou procurar um termo como este aqui, ó. Eu tenho y1, x1, z2. Olha esse termo aqui, que é negativo, e olha esse termo aqui, que é positivo. O resultado em módulo é o mesmo, só que aqui é positivo, aqui é negativo, então, na verdade, eles se anulam. Né? Então, este termo aqui está anulando com este. Da mesma forma, agora se eu pegar este outro termo aqui, menos x1 y2 z1. Onde é que eu tenho x1 y2 z1? Só que olha aqui. Aqui esse termo é positivo. Aqui ele é negativo. Então, novamente, eu tenho dois termos que se anulam. Por fim, nós temos mais y1 z1 x2 e menos z1 x2 y1, mas olha que são os mesmos termos, ó, z1, z1, y1, y1, x2, x2. Positivo, negativo, então esse termo anula esse. Ou seja, o resultado de toda essa operação deu zero. Conclusão, então. Nós resolvemos um produto escalar de um vetor com outro vetor e deu zero. Condição de ortogonalidade, ela é uma bicondicional, né? Se o resultado do produto escalar der zero, os vetores são ortogonais, e o contrário também a gente pode afirmar. Se os vetores são ortogonais, e então o resultado do produto escalar tem que dar zero. Era o que dizia a propriedade 6, tá? Que o produto vetorial entre dois vetores é simultaneamente ortogonal a U e a V. Nós verificamos, demonstrando, né, a primeira parte da equação. São duas, né? Porque simultaneamente vocês verifiquem a segunda. Da mesma forma. Certo? Sétima propriedade diz que a terna de vetores U, V e mais um vetor gerado pelo produto vetorial entre U e V formam um triedro direto. Ou ainda, na verdade, eu posso dizer que esses vetores têm as
triado direto. O que significa, né? Vamos de novo desenhar um esqueminha aqui, ó. A gente tem aqui o vetor U, depois o vetor V, e o resultante do produto vetorial entre U e V, já verificamos que é um vetor simultaneamente ortogonal a U e a V. U vezes V. Então, ortogonal a V, ortogonal a U. Nós definimos como triedro direto, né? Na física vocês usam um pouquinho como a regra do polegar, né? Vocês têm dois vetores e um terceiro vetor ortogonal a esses dois ao mesmo tempo apontando para cima. Então, essa é por definição as direções positivas de um triedro direto. O que não seria um triedro direto seria se esse vetor aqui apontasse para baixo. Bom, mas é simples e a gente já viu uma propriedade que nos mostra como é que esse vetor poderia apontar para baixo. Então, só recapitulando antes de passar para a próxima lâmina, né? Eu tenho dois vetores, U e V, e um terceiro vetor gerado pelo produto vetorial entre U e V. E esse terceiro vetor gerado, ele é simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, eu fico com dois vetores são sempre coplanares, não se esqueçam disso. Então, eu tenho dois vetores no mesmo plano, né? E eles não são colineares. E um terceiro vetor que vai estar num plano ortogonal. Então, o terceiro vetor ortogonal é esse. Esse desenho aqui fica melhor de enxergar. As direções de um triângulo direto é a direção positiva. No caso, seria esse esboço que eu tenho aqui em cima, né? Se eu voltar na lâmina, eu tenho, ó, para baixo aqui, o oposto seria... Lembra que uma das propriedades a gente disse que o produto vetorial ele não é comutativo? Porque se eu troco a ordem, né, do produto, eu obtenho um vetor oposto. Então, se eu, ao invés de U vetorial V, eu faço V vetorial U, eu obtenho um vetor também simultaneamente ortogonal ao U e a V, só que eu obtenho um vetor aqui para baixo, que ele vai ser menos U vezes V. Então, esse aqui seria o sentido positivo do triado direto, o outro seria o sentido negativo. Ok? Ainda utilizando dessa propriedade, é possível verificar, existe uma ordem circular nos nossos vetores da base canônica. A gente também já viu essa ordem, né? Os vetores I, J, K. Então, se eu tenho a base canônica I, J, K, eu consigo obedecer a ordem circular, manter a minha base canônica, se eu escrevo, então, por exemplo, J, K, I. Ou ainda, né, eu comecei do J, depois K, depois o I. Ou K, I, J. K, I, J. Isso chama ordem circular, né? Existe, é como se eu tivesse aqui os vetores sobre uma circunferência, aqui, por exemplo, o I, aqui está o J e aqui está o K. Então eu posso começar do I, J, K, ou do J, K, I, ou do K, I, J. Mas não, por exemplo, eu poderia usar I, K, J. Aí eu teria uma outra ordem que não era circular. Quando eu mantenho a ordem circular, eu mantenho o sentido positivo desses vetores. Em outras palavras, se eu calculo o produto vetorial entre os vetores I e J, eu vou ter como resultante o terceiro vetor da base canônica, o vetor K. Isso é fácil de verificar, né? Porque I vetorial J vai ser um determinante, onde na primeira linha eu tenho IJK, I é o 1, 0, 0, J é o 0, 1, 0. É esse determinante representado ali na lâmina. Se vocês resolverem o determinante, vocês vão ver que vão gerar o vetor K. Mas se eu trocasse essa ordem aqui, se eu fizesse J vetorial I, eu não obteria o vetor K, mas o seu oposto, eu obteria menos K. Por isso que a ordem circular positiva é essa, tá? Quando tu mantens essa ordem circular nesse sentido. Poderia escrever assim, nesse sentido. Ok? Da mesma forma, se eu faço JK, produto vetorial, eu obtenho I
Mas se eu inverter, se eu não trabalhar na circular, eu tenho o oposto, menos I. Então, se eu fizer K vetorial J, eu vou ter o oposto de I. E também, se eu fizer K vetorial I, eu obtenho J. E se eu inverter, I vetorial K, eu obtenho menos J, que são os vetores opostos. Tá? Então, isso é importante. Na prática, a gente pode utilizar esses resultados em alguns exercícios, ao invés de recalcular sempre o que dá o produto vetorial, né? Então, se eu conheço a ordem circular, eu sei que 2 vetores da base canônica, o produto vetorial vai gerar o terceiro, e se eu verificar que a ordem não é ordem circular, eu gero o oposto ao terceiro. Certo? Oitava propriedade, tá? A oitava propriedade é bastante extensa para se fazer a sua demonstração. Eu vou dar a dica para vocês, como vocês fariam essa demonstração. Vocês vão tentar fazer, e se não conseguir, então vocês vão solicitar para a gente faz uma videoaula, ou vocês podem acessar o monitor e tirar suas dúvidas, tá? Ela não é difícil, ela só é muito extensa. Então, na oitava propriedade, eu vou dar só a dica para vocês. A minha dica é a seguinte, tá? Vocês vão resolver o lado esquerdo da igualdade, né? Resolvam uma certa parte do lado esquerdo, guardem o resultado. Depois vocês vão resolver o lado direito da igualdade, vão guardar o resultado. Depois vão comparar para verificar que existe uma igualdade. Tá? Então, lá no lado esquerdo que vocês têm o quadrado do módulo de U por V, produto vetorial, vocês vão resolver o produto vetorial. Vamos primeiro resolver o produto vetorial, depois o módulo, porque isso vai dar um vetor, o módulo do vetor, que é raiz quadrada, da soma dos quadrados e seus componentes. E depois, então, vão elevar o resultado ao quadrado. Tá? Aí vão guardar esse resultado. Guardou o resultado, aí vão resolver o quadrado de U, que multiplica o quadrado de V, o vetor, menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. Vão resolver tudo separadamente, tá? Vão resolver o vetor U, vão tirar o módulo, vão elevar ao quadrado. Vão fazer isso com V. Vão multiplicar. Vão resolver o produto vetorial e esse resultado aqui vão elevar ao quadrado. Tá? Por que eu digo que é bem extenso, né? Quando vocês vão resolver aqui os resultados, não esqueçam que vocês vão ter a abscissa mais ordenada, mais cota vezes cota, então vocês vão elevar um trinômio ao quadrado, né? Então por isso que é bastante extenso. Vocês trabalhem com um lado da igualdade, trabalhem com o outro, aí depois vocês comparam o resultado que vocês obtiveram aqui com esse resultado aqui. Eu tenho que chegar a igualdade. Tá? Olha a dica, depois fica a dúvida se surgir, coloquem, postem lá no Face e a gente ajuda vocês. A nona propriedade, ela se vale da oitava para que tu possas usar o produto vetorial para também calcular o ângulo entre vetores. Tá? Só para lembrar, como é que a gente calculava ângulo entre vetores até então? A gente calculava o cosseno de um ângulo entre U e V, né? Pelo quociente, onde no numerador eu tenho o produto escalar entre U e V, e no denominador eu tenho o produto dos módulos de U e V. Módulo de U, módulo de V. Nós tínhamos isso para calcular o cosseno do ângulo, o cosseno desse resultado aqui gerava o nosso ângulo. Muito bem. Agora vem a propriedade nova e me diz que eu posso calcular o seno do ângulo, que eu posso isolar aqui o seno do ângulo, né? Pelo produto vetorial entre U e V e módulo dividido pelo produto dos módulos de U e V. E isso sai da propriedade de número 8. Eu vou reescrever aqui a propriedade 8, aquela que ficou para vocês demonstrarem. O vetorial V ao quadrado é igual a módulo U ao quadrado, módulo V ao quadrado, menos escalar, produto escalar, entre U e V ao quadrado. Feito? Então, agora nós vamos utilizar essa equação e no lugar deste produto escalar aqui, U por V, a gente vai escrever o produto escalar que a gente isola daqui, ó. U escalar V, se nós isolarmos o produto,
nós ficamos com o cosseno vezes esses módulos aqui. Está dividindo, vai passar multiplicando. Ficaria módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com essa equação, só vou fazer uma substituição. Então, nós ficamos com vetorial 1 por V ao quadrado igual a, aqui repete, módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos, agora no lugar deste produto escalar eu vou escrever módulo de U, módulo de V, cosseno θ, tudo ao quadrado. Agora eu vou resolver em quadrado. Então eu vou ficar com U, vetorial V, em módulo ao quadrado, aqui repetindo, ó. Módulo ao quadrado, módulo V ao quadrado. Aqui são produtos, né, gente? Está tudo ao quadrado, então todos os termos ficam elevados ao quadrado. Então eu vou ficar com menos, módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado e cosseno ao quadrado. Notem que nós temos um termo em comum nessa diferença, que é o produto dos quadrados destes módulos, U e V. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Tá? Então, na próxima linha, eu coloco em evidência estes módulos. Módulo U ao quadrado, módulo V ao quadrado. Então, o que sobra? Módulo U ao quadrado, módulo V ao quadrado, dividido por ele mesmo. 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Lá na trigonometria, nós temos uma relação entre os quadrados de cosseno e seno. Lembra que a soma dos quadrados, seno ao quadrado de um ângulo θ mais cosseno ao quadrado de um ângulo θ, dá a identidade, dá 1. É isso aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, mesmo ângulo, dá 1. Então, se eu passar esse cosseno que está somando, subtraindo, eu fico com exatamente 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu posso dizer que seno ao quadrado θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado θ. Então, eu vou substituir esse parênteses aqui todo por seno ao quadrado, tá? Então, eu fico com vetorial ao quadrado igual a módulo U ao quadrado, módulo V ao quadrado, e aqui tudo eu vou substituir por seno ao quadrado. Então, olha só, aqui eu tenho aqui o módulo do produto vetorial ao quadrado, e notem que isso aqui tudo são produtos, de novo, eu não posso colocar esse quadrado em evidência, o contrário do que nós fizemos aqui, né? Olha só, vou escrever mais uma linha. Posso escrever aqui, ó, tudo ao quadrado. Módulo U, módulo V, seno θ, esse resultado todo ao quadrado. Então, para eu chegar naquela relação, basta extrair a raiz desta igualdade, né? Que eu chego em produto vetorial, U por V, é igual ao produto dos módulos entre U e V, vezes o seno do ângulo entre U e V. Então, nós chegamos numa relação para calcular o seno do ângulo entre dois vetores, utilizando para isso não mais o produto escalar, mas o produto vetorial. Então, na verdade, agora a gente tem duas fórmulas para poder calcular o ângulo entre os dois vetores. Uma que usa o seno do ângulo e o produto vetorial, e outra que utiliza o cosseno do ângulo e o produto escalar. Certo, gente? Pessoal, a 10ª e última propriedade me diz o seguinte, ó, que o produto vetorial ele não é associativo. Então, quer dizer que os resultantes, os vetores resultantes de associações diferentes podem gerar vetores diferentes. Pode acontecer de gerar mesmo vetor, tá? Mas não é um caso geral. No caso geral, eu posso dizer que eles não são associativos. Então agora a gente mudou aqui, né, o ângulo da câmera e tudo, que é para poder tentar mostrar para vocês utilizando os planos coordenados. Eu vou tentar mostrar para vocês a não associatividade do produto vetorial usando os planos coordenados, tá? Mas que fique claro que não tem que ser os planos coordenados.
Podem ser quaisquer outros planos e vocês vão ver que eles devem ser ortogonais sim, para poder valer, para poder enxergar a propriedade. E eu escrevi no quadro ali, ó, para resumir a associatividade que não existe. Ó. Por exemplo, na primeira linha vocês têm o produto vetorial de U com a resultante do produto vetorial de V com W, que eu vou chamar de um vetor A. E aí o que diz na propriedade? Que a resultante daquele produto vetorial, que na verdade são dois produtos vetoriais, gera um vetor B que está no mesmo plano de V e W. Ao passo que, se eu trocar a associatividade, associar de maneira diferente, na segunda linha eu faço a associação de U vetorial V e o resultado vetorial W, eu gero um vetor A. Esse vetor resultante, ele está no mesmo plano que U e V. Então, resumindo, tá? Na primeira equação eu gero um vetor que é coplanar a V e a W. Associando de forma diferente, eu gero um vetor que é coplanar a U e a V. Então, não são os mesmos vetores. Então, a gente vai tentar verificar isso aqui com os planos coordenados, mas volto a dizer que não tem que ser, tá, gente? É só para ficar mais fácil de tentar visualizar. Ó. Vamos resolver a primeira igualdade, a primeira associação lá. Vamos supor que eu tenha dois vetores, aqui está o V e aqui está o W, tá? Aqui no plano XY. Tá, gente? Exemplo, né? Eu tenho V e tenho W aqui no plano XY. Quando eu faço o produto vetorial de V com W, eu estou gerando aquele vetor que foi chamado de vetor A. Lembrando que esse vetor A ele tem que ser simultaneamente ortogonal ao V e ao W. Então ele vai estar aqui, por exemplo, no plano XOZ. Poderia colocar lá no YOZ, mas eu botei aqui, tá? Então no XOZ. Está aqui o meu vetor A. Agora eu vou pegar um terceiro vetor, que eu estou chamando de vetor U. E, por exemplo, eu vou tomar esse vetor U nesse plano X, mas ele poderia estar em qualquer outro plano. É que eu não tenho como segurar aqui para vocês verem, tá? E vou fazer o produto vetorial entre o vetor U e o A. Ora, já sei que o resultado do produto vetorial entre U e A tem que gerar um terceiro vetor que seja simultaneamente ortogonal a U e a A. Então, se ele é simultaneamente ortogonal a U e a A, ele só pode estar aqui, ó, no mesmo plano que V e W. Tá? Então, eu vejo que W, V e a resultante daquele duplo produto vetorial, que é o vetor B, são todos coplanares. Tá? Feito? Agora vamos fazer a segunda equação. Na segunda equação, a associação que nós temos é a seguinte: U vetorial V. Então, olha só. U e V, dois vetores estão sempre no mesmo plano. Então, aqui está U e aqui está V. Dois vetores, por exemplo, no plano XY. Produto vetorial deles, eu estou chamando de vetor B. Então, o vetor B está num plano ortogonal a U e a V, porque o resultado do produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos dois vetores W. Agora eu vou pegar um terceiro vetor que eu chamei de W, também, por exemplo, no mesmo plano, tá? Não tem que ser, né? Isso poderia ser. E vou resolver o produto vetorial de B com W. Tenho que chegar num terceiro vetor que seja simultaneamente ortogonal a W e a B. Vetor A. Ora, mas se o vetor A é simultaneamente ortogonal a W e a B, então ele está no mesmo plano que o U e o V. Então eu mostro que o resultado daquela segunda associação gera um vetor A que está no mesmo plano, que é coplanar a U e a V. Ao passo que na equação de cima, o vetor resultante ele era coplanar a V e a W. Tá? Então não são os mesmos vetores. Não necessariamente. Ok? Então, pessoal, finalizamos as propriedades do produto vetorial. Espero que tenha dado para ter uma ideia, né, dessa última propriedade, que ao invés de desenhar no quadro, a gente preferiu usar o espaço e tentar mostrar com vetores para vocês. Então, aguardamos o próximo vídeo e até mais.